Noite, telespectadoras, boa noite, telespectadores. A gente ainda não está na hora, são 18h59, horário de Brasília. Mas eu já estou aqui para pedir a vocês que compartilhem, né, para avisar que a gente vai começar pontualmente. De Brasília. Ops. Mas eu já estou aqui para pedir. Já estava com o retorno aqui ligado. Eu já vou pedir a você que compartilhe porque para que a gente possa ter muita gente. Grande Francisco Alves de Paula, bom encontrá-lo aqui com a gente. Boa noite, William Moura. A gente está começando daqui a pouquinho. Pronto, 19 horas. São 19 horas, horário de Brasília. E nós iniciamos o debate com o doutor Ney Araújo, aquela pessoa das perguntas inteligentes aqui no nosso canal, hoje vai nos dar as respostas inteligentes. Ana Helena Portela, boa noite. Meus queridos, vamos compartilhar. Eu peço a vocês que compartilhem nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, né, para que a gente possa atingir um bom público. Eu peço também que curtam o programa, porque isso dá visibilidade no YouTube, dá uma visibilidade excelente no YouTube. O nosso debate de hoje é sobre os efeitos da pandemia na esfera previdenciária, na esfera trabalhista e também na esfera assistencial. E nós temos aquela pessoa que aqui no canal da Rede Previdência faz as melhores perguntas. E hoje ele vai nos trazer as melhores respostas. Eu já estou vendo que ele está se conectando ali, eu não sei se ele já nos escuta. Nos escuta, Ney? Perfeitamente, tranquilo. Meu querido professor, eu já estava dizendo aqui para o pessoal, não sei se você escutou, né? Mas você sempre está aqui na Rede Previdência fazendo grandes perguntas. Você é a voz do público, e claro que o público dos seus programas ele faz as perguntas, mas você já começa com perguntas que são relacionadas à experiência. E hoje você vai dar as respostas, né? Então, hoje temos uma noite privilegiada. Pessoal, Ney Araújo, né, é um profissional corajoso e empreendedor. Me permitam falar um pouco dele. Por mais que a gente fala, a gente percebe que não conseguiu falar tudo. Eu já disse outra vez, e eu vou dizer dessa vez, que Ney Araújo é tão poroso, vou usar uma expressão pernambucana, que ele tem boneco no Carnaval de Olinda, né? Então, dá para ter uma imagem da figura. Este mineiro, já condecorado como cidadão pernambucano, além de uma pessoa muito competente, é um grande empreendedor. Ele veio de Minas e radicou-se aqui em Pernambuco, numa época em que poucas pessoas faziam advocacia previdenciária e ainda mais com o porte dele. Um abraço grande para Sérgio Cruz, que está entrando aqui. Então, quando Ney Araújo começou a investir e a desenvolver o projeto da advocacia previdenciária, muita gente, né, não fazia nem ideia de que era possível advogar bem, advogar com qualidade. Tornou-se um grande nome, demandado nos jornais, nas rádios, nas TVs. Já tive a honra, em vários momentos, de dividir programas de televisão com o doutor Ney Araújo. Então, é uma pessoa que é um grande comunicador. Olha aí, Ana Helena Portela disse assim, é o mineiro mais pernambucano que conheço. Grande abraço, doutor Ney. Então, o doutor Ney é um grande comunicador, ele se comunica muito bem,
ele é didático, ele explica, ele fala com um grande intelectual e fala também com a pessoa do povo, sendo capaz de ser entendido, de ser compreendido. Dr. Ney Araújo conduz o nosso programa quinzenal ao vivo, doutor. Daqui a pouco, agora não, lá para o meio, eu vou querer saber qual é o próximo ao vivo, doutor. Ele também está nas sextas-feiras, às 18 horas, no programa Previdência Hoje, 10 Minutos. Nós temos um programa de segunda a sexta, que se chama Previdência Hoje, em 10 Minutos, em que vários advogados, várias pessoas, vários estudiosos de renome apresentam diariamente o programa. Convido você a assistir, e toda sexta é o dia de brilhar o nosso querido doutor Ney. Mas, doutor Ney, eu vou já começar primeiro pedindo, eu estou vendo que tem gente que está assistindo que não curtiu ainda. Pessoal, dá o joinha aí, vamos curtir, vamos dar visibilidade no YouTube, compartilha. E aí eu quero deixar, doutor Ney, esse primeiro momento para uma apresentação geral. Eu tenho algumas perguntas aqui anotadas, mas eu queria que o doutor Ney antes fizesse uma apresentação geral. A pandemia, né? A gente começou em março, mais ou menos, pensando que iam ser 15 dias, um mês. Teve gente que pensou que quarentena era 40 dias. E, de repente, estamos nós aqui, há mais de um ano, padecendo de uma situação muito esdrúxula para as nossas gerações. E ela possui efeitos previdenciários, trabalhistas e no campo assistencial. Quais os ensinamentos que o senhor quer trazer para a gente para abrir esse debate, doutor Ney? Primeiramente, cumprimentar a todos e lhe agradecer pelas palavras tão amáveis. É como se diz, quem tem amigo não sofre. Não sofre. Se tivesse que remunerar alguma pessoa por tamanha benevolência, eu estaria pobre, porque teria que pagar aí honorários altíssimos ao doutor Ricardo. Mas como vem do coração, com o coração eu retribuo. Bem, agradecer aí, você já disse o nome de pessoas tão importantes, não é, que estão aí nos prestigiando, e já vem um abraço lá da Paraíba, da nossa querida Ana Portela, que sempre está aqui conosco, presente no trabalho, e no carnaval também, no Blocalhau ela não falta, é uma entusiasta. Bom, Ricardo, mas vamos para aquela célebre fase. Vamos trabalhar? E nesse vamos trabalhar, vamos falar um pouco aí da danosa pandemia. Nós tivemos, não é, um agravamento da nossa pandemia, muitos acreditam, inclusive, que foi pelo não serem tomadas medidas mais cedo. Uma delas é que não deveria ter havido o carnaval no ano de 2020, porque ali já foi o início de um celeiro de contaminação. Nós tivemos as medidas de emergência que perduram justamente para tentar, não é, minimizar essas agruras trazidas pela pandemia do novo coronavírus. Tivemos, por exemplo, a antecipação do 13º salário, que foi a primeira parcela paga em abril e a outra em maio do ano passado. Tivemos também ampliação do número de parcelas no crédito consignado. Tivemos empréstimos para os microempreendedores e as pequenas empresas. Tivemos também o chamado BEM, não é? Que é o benefício de emergência, que foi para minimizar a relação empregatícia. E aquele programa ele teve realmente um sucesso, porque conseguiu, pelo menos, segurar aí cerca de 10 milhões de empregos e que 1.500 empresas não fechassem as suas portas, não encerrassem as suas atividades. Nós temos uma estabilidade muito grande
até porque os três poderes não se harmonizam e nós não temos uma política efetiva no combate à pandemia. E por isso mesmo nós temos sofrido bastante, e por também não haver adquirido as vacinas a tempo, nós devemos ter um prolongamento da nossa pandemia, infelizmente, porque até que se chegue àquela chamada vacinação de rebanho, não é, que tem que atingir aquele percentual da população, para que então a gente possa voltar a viver dias melhores. Então, nós estamos pagando alto preço por isso, inclusive com milhares, né, com milhões de brasileiros tendo a sua situação agravada e faltando comida na panela. E tudo isso realmente mexeu, não é? Mexeu com a nossa economia fortemente. Nós estamos com a queda muito grande, aumentou-se o desemprego. Então, realmente, nós vamos precisar muita força, muita energia para retomar o nosso crescimento e só depois, evidentemente, de combatermos essa pandemia tão danosa. Ok, doutor Ney, eu vou trazer aqui algumas perguntas que já foram levantadas, algumas também que eu anotei. Teve uma pessoa, deixa eu ver aqui o nome dele, Josimar Ferreira. Josimar Ferreira, ele perguntou um assunto alheio, doutor Ney, mas ele, às 6h04, ele já estava esperando a gente para perguntar. Então, eu vou fazer a pergunta dele. Um abraço para Josimar. Um cidadão se aposentou no ano de 2010. Seu benefício é no valor de um salário mínimo, mas ele continuou trabalhando até hoje e recebe salário de 2 salários mínimos. Esse cidadão tem direito a uma aposentadoria ou uma revisão? Eu vou aproveitar e vou fazer aqui mais uma pergunta. O valor da pensão por morte depende de como a Covid foi contraída? Também é uma pergunta do nosso público, doutor Ney. Vamos, essa primeira pergunta, e se o caso você aí faz a segunda. Bom, na primeira, se ele aposentou-se em 2010, nós já temos transcorrido mais de 10 anos. Então, já se expirou o prazo que ele teria para o pedido de uma revisão, né? Já houve a decadência, né, na intenção dele de postular alguma revisão. Também é bom esclarecer o seguinte: em 26 de outubro de 2016, o nosso Supremo Tribunal Federal julgou não ser cabível a desaposentação ou a reaposentação, que uma construção dos advogados, justamente porque em 94 nós tivemos, não é, a extinção do chamado pecúlio. O que era o pecúlio? Pecúlio era justamente as pessoas que se aposentavam e que continuavam trabalhando. Então, esse período posterior à aposentadoria, quando havia o rompimento do contrato, essas pessoas recebiam de volta, corrigido, as contribuições que efetuou depois de aposentada. Como foi extinto em 94 esse chamado pecúlio e continuou a se exigir contribuição de quem se aposenta, então a contribuição significa que você faz a contribuição para ter uma retribuição. E foi por isso mesmo que eu parabenizo aí os meus colegas por essa criação da desaposentação ou reaposentação, que, no meu entendimento, é mais do que justa. Mas infelizmente, isso foi sepultado pelo Supremo Tribunal Federal. Doutor Ney Araújo, nosso público está crescendo.
as pessoas estão chegando, isso é um sinal de que o debate está bom. Eu vou pedir a todos que curtam, compartilhem, né, para que outras pessoas tenham acesso a esse privilégio de assistir ao torneio. Valdo Andrade dando boa noite. Tainan Ramos Leal pergunta: considerando quem é empregado e contraiu Covid na empresa... Ricardo, nós deixamos de responder aquela segunda pergunta. Vamos respondê-la para a gente passar para essa. Perdão. Não, vamos responder, por favor. Nós não respondemos a da pensão, não é isso? A pessoa quer saber se o valor da pensão... O valor depende de como a Covid foi contraída? Sim, tem toda a pertinência a essa pergunta. Até porque você tem que pensar, essa pessoa já era aposentada ou não era aposentada? E, se não era aposentada, se ela contraiu a Covid no trabalho, então deverá ser reconhecida como acidente de trabalho. É assim que está lá, inscrito, né, na nossa Lei 8.213, de 91, que é a Lei dos Benefícios Previdenciários. Então, lá está a determinação que, se essa doença é fruto lá do trabalho, ela deve ser classificada como acidente de trabalho. É uma ficção jurídica que é lei. E que, inclusive, houve já esse questionamento o ano passado ao Supremo Tribunal Federal, que chancelou, não é, o reconhecimento de que realmente ela poderá, não é, ocasionar ou ser reconhecida como um acidente de trabalho se contraída dentro da empresa. E aí faz toda a diferença, Ricardo. Por quê? Se ela é uma doença, se essa doença foi contraída fora do trabalho, então o benefício será de auxílio-doença comum, né? O auxílio-doença previdenciário, ou a aposentadoria previdenciária ou aposentadoria por invalidez comum, não é? Sabendo nós que, a partir da reforma da Previdência Social, o auxílio-doença agora é nominado de auxílio por incapacidade temporária. E a aposentadoria por invalidez é aposentadoria por incapacidade permanente. Mas, como ainda não se acostumou a essa nova denominação, então aqui nós trataremos como auxílio-doença e como aposentadoria por invalidez. Portanto, se a doença não foi contraída no trabalho, ela deverá ser classificada para efeito de benefício como auxílio-doença ou como aposentadoria por invalidez previdenciária ou comum. Se foi contraído no trabalho, é preciso que haja o seu reconhecimento. E a primeira medida é a empresa fazer a emissão da CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Se a empresa não fizer essa comunicação, pode ser expedida, por exemplo, pelo médico, pelo sindicato, ou, em último caso, pode até se ir à Justiça do Trabalho para que haja esse reconhecimento como auxílio-doença acidentário, ou seja, como acidente de trabalho para desfrutar do auxílio-doença acidentário. E nós sabemos que o cálculo hoje do auxílio-doença, por exemplo, para quem tenha contribuído por 20 anos, ele só terá um auxílio-doença com um percentual de 60% do valor que foi encontrado na média contributiva. Da sua renda mensal inicial, vai ser apenas 60% da média contributiva. Já se é reconhecido como acidente de trabalho, então o cálculo será de 100%. Ora, isso vai refletir, não é, também na pensão. Eis que, imagine que a pessoa que contraiu a doença foi considerada como comum.
não é, como previdenciária. A média dele seria de R$ 3.000. Ele só iria receber R$ 1.800, que seria 60%, no caso que eu citei aqui, dele ter contribuído 20 anos ou menos, certo? Já se foi reconhecida como acidentária, seria os R$ 3.000. E isso importaria, por exemplo, para a viúva, porque se ela vai receber uma pensão em cima de R$ 3.000, que aí ela terá 60%, se for só ela, que é 50% da cota familiar e mais 10% para cada dependente. Então, só tem um dependente, que é a viúva ou viúvo. Neste caso, se ele percebia R$ 3.000, auxílio foi considerado como uma doença comum, sem ser contraída no trabalho, ela só receberá 60% de R$ 1.800, que não deverá chegar ao salário mínimo, mas ninguém pode receber menos do que o salário mínimo. Já se foi considerada como acidente de trabalho, não é? Então ela terá R$ 1.800. Veja a diferença que implica em a doença ser reconhecida como acidente ou não, Ricardo. Doutor Ney Araújo, e eu disse naquele momento que eu lhe interrompi que o público estava crescendo e chamando as pessoas a divulgar mais, e agora já cresceu mais ainda. Então, doutor Ney, é sucesso, né? Como sempre, certamente, e eu vou pedir a você que compartilhe, divulgue, curta. Eu estou vendo que tem muita gente curtindo. Agradecer a essas pessoas que estão curtindo, que estão compartilhando. Agradecer aquelas pessoas que já são inscritas no canal, porque fortalecem muito o nosso projeto, dão vitalidade. Você que não está inscrito ainda, se inscreve, ativa o sininho, tem um sininho aí que diz todas as notificações, porque sempre que tiver uma novidade, a gente vai te informar. Lembra você, se você se interessa por investimentos, que toda segunda-feira, às 7h30 da manhã, nós temos o programa Vamos Começar, para começar a semana falando sobre investimentos. Doutor Ney, nós temos aqui, olha, deixa eu lhe falar, Josimar agradeceu a sua resposta, Valdo Andrade mandou boa noite, Tainan, eu não citei, aliás, eu citei, né? Ela fez a pergunta sobre a pessoa que contraiu Covid no trabalho, se há implicação para a empresa. Kiara Magalhães falou aqui, mandou um abraço para a Rede Previdência, mandou um abraço para o doutor Ney. Ela disse assim: doutor Ney nos faz entender muito bem, grande mestre. Kiara, parabéns, obrigado pelos parabéns da Rede Previdência. Nós temos um time, uma seleção maravilhosa, e nós temos também, e eu tenho muita admiração pelo seu trabalho, parabéns pelo seu trabalho à frente da FASAP. Rosa Maria colocou um joinha, certamente chamando o pessoal para curtir com a gente. Enedina Angélica mandou uma boa noite. Né? Ícara Nunes, boa noite, doutor Ricardo e doutor Ney, estão de parabéns, sempre trazendo muita informação de altíssima qualidade. João Rocha, doutor Ricardo, o STF está decidindo pela demissão dos aposentados das empresas públicas. João, um tema interessante. Doutor Ney fez ele gravou na última sexta-feira uma matéria sobre isso, João. No programa Ao Vivo Doutor, ele trouxe essa notícia, mas nada impede de depois eu trazer mais informações. Doutor, eu tinha anotado uma pergunta aqui, mas eu me atrapalhei e acho que você já respondeu, mas que foi o seguinte: as vítimas da Covid têm direito aos benefícios do INSS, e você já falou de vários benefícios possíveis. Se houver mais algum, eu peço que você diga, e aí eu vou aproveitar a pergunta de Tainan sobre o empregado que contraiu a Covid no trabalho, se há implicações para a empresa, e eu vou lhe perguntar: o empregado ele pode se negar, né, no período de lockdown a trabalhar, ou ele corre o risco de ser punido?
São muitas perguntas, vamos tentar respondê-las. Bom, primeiramente, você citou o nome aí de uma pessoa que eu admiro muito, é uma das maiores profissionais que eu conheço, que é a nossa grande Chiara. Viu? Abraço para você, Chiara. E além de ser uma super profissional, é uma figura humana fabulosa, que merece Covid-19, né, quem foi acometido por essa doença, de obter, dependendo se a incapacidade dele foi uma incapacidade temporária, obter o benefício de auxílio-doença comum ou previdenciário, se não foi contraída no trabalho. Se foi contraída no trabalho, seria o benefício de auxílio-doença acidentário. Além desses dois benefícios, poderá também, se ele, infelizmente, teve uma incapacidade permanente, ele poderá, então, pleitear uma aposentadoria por invalidez previdenciária se a doença não foi decorrente do trabalho. Ou, se foi decorrente do trabalho, então, a aposentadoria por invalidez acidentária. Lembrando que no benefício de auxílio-doença acidentário ou da aposentadoria por invalidez acidentária, ele terá a possibilidade, não é, de perceber um benefício com maior valor, devido à limitação no cálculo que há agora. Ele só não seria prejudicado se homem, no auxílio-doença previdenciário ou na aposentadoria por invalidez previdenciária, se ele já tivesse contribuído aí por 40 anos. Muito difícil que isso aconteça. Além disso, não é? Se, por exemplo, ele teve um auxílio-doença acidentário, mas ficou com sequelas, não é? Ele teve a oportunidade de retornar ao trabalho, mas ficou com sequelas. E essas sequelas diminuiu em quê? Em 5%, em 10%, 50% a sua capacidade de trabalho. Então, ele deverá se habilitar à percepção do chamado auxílio-acidente, que é aquele benefício que, depois de cessada o auxílio-doença acidentário, ele perceberá esse auxílio-acidente e poderá continuar desenvolvendo as suas atividades. Ainda com relação a benefício previdenciário, não é? Os dependentes poderão ter a pensão decorrente do falecimento do segurado. Como eu disse, tive a oportunidade de dizer, normalmente, se o falecimento foi em decorrência do reconhecimento como auxílio-doença acidentário, então, normalmente, o valor da pensão será um valor mais expressivo. Com relação à parte trabalhista, bem, se ele for um auxílio-doença previdenciário que ele obtiver, ele ficará afastado pelo tempo que for necessário. Cessado o benefício, ele retornará às suas atividades, não devendo ser prejudicado pelo tempo que for afastado, quanto a não ter um salário diferenciado quando ele retornar. E também, se ocorrer de ser reconhecido como auxílio-doença acidentário, é diferente. Por quê? O tempo em que ele estiver afastado, ele terá depositado na sua conta o valor referente ao FGTS, como se ele trabalhando estivesse. Não importa o tempo que durar. E quando ele retornar, ele terá garantida a estabilidade por mais um ano, ou seja, ele só poderá ser dispensado por justa causa. E quando nós falamos nesse auxílio-doença acidentário, nós lembramos que ele foi decorrente de um acidente de trabalho. E nesse acidente de trabalho, ele pode implicar, por exemplo, numa indenização por danos morais. Ele poderá implicar também numa indenização por danos estéticos. Ele poderá implicar numa indenização, a chamada pensão vitalícia, não é? Ou
danos materiais ou pensão vitalícia. Ou seja, essa pensão vitalícia vai ser para compensá-lo daqueles prejuízos sofridos. Por exemplo, a redução da sua capacidade. E aí vem a pergunta: bom, se eu pedir danos morais, eu vou poder pedir danos estéticos? Sim, elas são possíveis de serem acumuladas. Dano estético, dano moral, pensão vitalícia. Essa pensão vitalícia, ela poderá ser, aí vai da decisão do juiz, que ela poderá ser até a sua expectativa de vida, vamos dizer, 70 anos, 80 anos, ou pode ser paga em parcela única, vai da decisão do juiz de verificar, inclusive, a capacidade econômica de quem vai efetuar o pagamento dessa pensão. Bom, e se ele foi a óbito, não é? Os seus dependentes é que deverão propor essa ação por danos morais, estético, quando houver, é claro, não é? E a chamada pensão vitalícia, pela falta, não é? daquele provedor econômico que não vão ter mais a família. Então, tudo isso é cabível, Ricardo. Doutor Ney Araújo, temos uma pergunta agora de Lidinalva Maria Santos Monteiro. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que perguntou. Antes dela, não. Boa noite. No caso da Covid, como provar que foi adquirida no trabalho? Doutor Ney, eu vou pedir apenas para o senhor aguardar um instantinho. Eu acho que tem um aqui também. Não, é isso. É essa. Como provar que foi adquirida no trabalho? E aí, doutor, eu queria pedir também que você já adiantasse para o nosso público qual será o tema do próximo Ao Vivo Doutor e a data. Bom, o nosso Ao Vivo Doutor, que tem sido um programa de sucesso pelo canal Rede Previdência, no YouTube, e temos tido o diálogo, né, com grandes profissionais, os maiores profissionais da Previdência, tanto a nível nacional como regional. E nessa terça-feira, nós traremos, terça-feira agora, que é dia 20 de dezembro, terça-feira, 20 de dezembro, às 19 horas, nós estaremos tratando de um tema muito, muito polêmico, que é justamente interlocuções do direito de família com o direito previdenciário. E nós teremos, me permitam eu chamá-las de duas feras, que é a doutora Juliana Ribeiro, tão conhecida, e a doutora Lilian Simões, que são especialistas nessa temática. Então, são muitos os assuntos a serem tratados, e agradeço, doutor Ricardo Souza, por me dar a oportunidade de falar aqui agora sobre esse nosso encontro na terça-feira, porque os nossos participantes aqui desta live poderão já encaminhar suas perguntas, não é, para a próxima terça-feira. Nós vamos tratar de todos os temas relacionados ao direito de família, ao direito previdenciário, como, por exemplo, inseminação artificial, e a pensão por morte decorrente disso, salário maternidade, vamos falar também, né, na participação parental, enfim, são múltiplos os assuntos e os senhores já podem aproveitar para deixar aí os seus questionamentos, as suas dúvidas, a sua participação, enfim. Muito bem, doutor Ricardo. Então, vamos prosseguir agora. A pergunta é sobre...
Não estou lhe ouvindo. Fora desligado. No caso da Covid, como comprovar que foi adquirida no trabalho? Olha, no nosso último ao vivo, doutor, inclusive foi feita uma pergunta ao grande André Bittencourt, né, consagradíssimo, que tem o livro de benefícios por incapacidade, citado aí nos tribunais superiores. É uma pessoa muito simpática, muito espontânea e que está sempre pronto a dialogar, a debater. E ele falava nessa dificuldade. E eu dizia, André, realmente, toda vez que se fala em prova, a gente pensa naquele terreno lamacento, né, escorregadio, que muitas vezes você vê. Há o direito, sim, tem um direito, mas como provar este direito? Bom, com relação à Covid-19, eu até lia há pouco aqui uma decisão no Tribunal Regional dizendo, não é, de todas as evidências, não é, que apareciam ali, que levavam à conclusão de que aquela doença realmente foi contraída ali no trabalho. Olha, você pode investigar, por exemplo, quais eram os equipamentos que a empresa fornecia, qual era a periodicidade desses equipamentos de proteção individual fornecidos, qual a regularidade desse fornecimento, e pode também verificar do conjunto do ambiente. Havia muita proximidade na execução das suas tarefas? Qual era a situação ali no dia a dia, no minuto a minuto? Como é que se dava a relação dos empregados? Na hora da refeição, havia um espaço adequado ou era um acúmulo num espaço exíguo? Então, todos os aspectos devem ser levados em consideração. Quem teve suspeita de Covid foi, de fato, afastado pela empresa? Ou a empresa exigiu que aquela pessoa, mesmo com suspeita, permanecesse naquele ambiente de trabalho? Então, as hipóteses são inúmeras e para que você possa fazer valer o direito da pessoa da qual você vai fazer o pleito do benefício para ela. Veja você, advogado previdenciário, advogado em geral, segurado, estudante, estudioso. O assunto aqui é de primeiríssima qualidade e o doutor Ney está colocando muitas informações, tá? Então, depois, inclusive, esse vídeo vai ficar à tua disposição e você pode voltar e assistir outras vezes. Você que é profissional, você estuda para ser um profissional afiado. Você que é segurado, você também pode ter você pode entender melhor, voltar e assistir. Agora, o privilégio seu é poder também fazer as perguntas e ter as respostas ao vivo. E uma das pessoas que está gozando desse privilégio, aliás, deixa eu falar uma coisa, Otacílio Lemos diz assim, Ney nos dá segurança. Tereza Furtado, muito interessante. Adilson Barbosa, excelente. Sérgio Cruz, ele coloca uma pergunta, ele tem duas perguntas. Eu vou colocar uma pergunta agora e depois eu vou colocar outra. Tá bom, doutor Ney? A primeira pergunta dele é o seguinte: há notícias na Itália e no Brasil de grupo de familiares processando o Estado pela morte de seus parentes decorrentes da Covid-19. Qual a responsabilidade do Estado nessa atual situação pandêmica? E aí, doutor Ney, eu vou colocar duas perguntas, porque tem muita pergunta aqui.
se eu não agrupar, a gente vai até 2 horas da manhã, eu quero ir só até meia-noite. Então, eu faço 2 perguntas que eu agrupei aqui, que eu acho que são próximas. Se você não achar interessante, assim, achar que deve responder depois, a gente adia. Mas é o seguinte: quem está desempregado e se tornou vítima da Covid, tem alguma cobertura? E a segunda é: acometidos da Covid, pode ser beneficiário do PPC LOAS? Bom, acho então, que... três perguntas. Três perguntas. A responsabilidade do Estado, desempregado e Covid e BPC LOAS. Bom, quanto ao desempregado, é preciso verificar a condição dele, não é? Ele está desempregado, mas ele ainda detém a condição de segurado? Porque nós sabemos que um empregado pode chegar a ter até 36 meses no chamado período de graça. Se ele está dentro do período de graça, ele tem a cobertura dos benefícios previdenciários e, portanto, ele poderá buscá-los. Caso não seja possível a ele se socorrer do benefício previdenciário, poderá-se pensar no benefício assistencial, né, o tão conhecido BPC LOAS, que, inclusive, hoje pode-se ter mais facilidade em obtê-lo. Nós tivemos agora uma recente portaria do INSS reconhecendo que, na apuração da renda da família, não será levado em consideração os benefícios previdenciários que seja de somente um salário mínimo. Por exemplo, imaginemos os pais com 2 filhos. Então, o pai aposentado recebe uma aposentadoria de um salário mínimo. A mãe já é beneficiária do LOAS. E um dos irmãos está em gozo de auxílio-doença, mas no valor de um salário mínimo. Então, nós teríamos uma família aí com R$ 3.300. Se nós dividíssemos isso aí pelos 4, nós teríamos R$ 825, muito, muito acima dos R$ 275, que é o valor hoje de 1/4 do salário mínimo. Só que, se esse único irmão que tenha lá na família necessitar, por exemplo, do benefício do LOAS, ele vai poder reivindicá-lo, porque essa remuneração dos pais e de um dos seus irmãos não será levada em consideração. Então, o desempregado, se pudesse socorrer do benefício previdenciário, se ainda estiver dentro do chamado período de graça, tudo bem. Se não, verifica-se a possibilidade de se recorrer ao LOAS. Quanto à responsabilidade do Estado, é bom até dizer que a União já tomou, não é, iniciativa nesse sentido. Nós temos agora, recente, a lei que diz: aqueles profissionais da saúde, e mesmo aqueles que não são profissionais da saúde, mas que estejam envolvidos também no atendimento das pessoas acometidas da Covid-19 dentro desse período pandêmico, eles, se incapacitados permanentemente, receberão uma pensão, uma indenização, uma compensação financeira no importe de R$ 50 mil. E aí você pode incluir, né, como profissionais de saúde, o médico, o enfermeiro, nutricionista, etc, etc. E pode também o motorista de ambulância, os coveiros, as pessoas que cuidam da limpeza, enfim, é muito amplo o número de pessoas que poderão ser beneficiárias. Mas caso esse beneficiário tenha ido a óbito, então será a sua família, o companheiro, a companheira ou o cônjuge. E se houver filhos menores de 21 anos, também os filhos de menores de 21 anos. E uma particularidade, que nessa lei diz, se estiver em curso superior
a maioridade só vai ser considerada após os 24 anos. E, neste caso, ao filho menor de 21 anos ou de 24, se cursando, estiver em faculdade, ele terá uma indenização de R$10.000 para cada ano que falta para completar a maioridade. Então, imaginemos que uma criança hoje de 1 ano, para atingir 21 anos, ela está faltando 20 anos. Se você multiplicar 20 por 10, você vai encontrar justamente R$10.000, que seria a indenização correspondente desse filho. E, se houver outros, também para os outros deverá ser dada essa indenização. Então, já tem esse precedente de cobertura. Agora, nada impede que você encontre uma motivação que leve a você mover uma ação contra o Estado, justamente pleiteando uma indenização por um fato, né, específico que tenha ocorrido. Por exemplo, não é, a rede pública faltou a UTI, faltou os recursos necessários, a morte daquela pessoa realmente decorreu da falta de cuidados, é possível, sim, mover uma ação contra o Estado. Doutor Ney Araújo, eu estava aqui olhando o número de pessoas que estão assistindo, o número de pessoas que estão curtindo, e o número é muito alto. Geralmente a gente fica pedindo, as pessoas curtam, mas a quantidade é tão grande, praticamente todas as pessoas que estão assistindo estão curtindo. Mas você que está assistindo e não está curtindo, eu vou pedir para você especialmente, né? Tereza Furtado diz parabéns ao doutor Ney. Sérgio, eu vi que tem uma segunda pergunta sua, Sérgio Cruz. Eu não vou fazer agora para variar um pouco, mas eu vou falar a você e a gente não termina essa noite sem que dar a tua resposta. Gina Carla também tem uma pergunta a ler. Eu vou fazer 2 perguntas e depois vou para a pergunta de Sérgio e de Gina. Doutor Ney Araújo, aliás, deixa eu parar aqui e lembrar uma coisa. Toda semana nós temos o Radar Previdenciário. O nome já diz tudo. Sob o comando de André Vasconcelos, ele escolhe um tema importante previdenciário para você segurado, para você profissional, e ele aborda esse tema num vídeo que é em torno de 10 minutos. É um vídeo rápido, você aprende muita coisa com ele. Então, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, que quando o programa chegar, você vai ser informado. Doutor Ney Araújo, vamos para a saúde agora, doutor Ney. Vamos falar do tema da saúde. Os profissionais da saúde vão receber pensão especial do governo federal? Aí eu já juntei outra pergunta. E os dependentes dos profissionais da saúde podem receber valor acima de R$50 mil? Ricardo, é importantíssima essa participação aí da Tereza Furtado. Isso é uma família muito querida, uma família muito grande e de pessoas realmente muito queridas, e eu agradeço a toda a família aí em nome da Tereza, que é uma pessoa muito, muito, muito bacana. Bom, como eu disse, a lei que veio editada agora, este ano, e que não foi regulamentada ainda, Ricardo. O nosso Brasil tem essas coisas, né? Ele sempre faz, mas não completa realmente para que não se possa, inclusive, motivar, não é, mais e mais ações. Infelizmente, o judiciário é alimentado de muitas e muitas ações, porque não se faz não se toma as devidas providências. Então, nós ainda não temos uma regulamentação, mas já há especificamente na lei dizendo que será uma parcela única de R$50 mil para essa pessoa que for incapacitada permanentemente. E, como diz que o dependente, no caso daqueles que foram a óbito, não é? O profissional que foi a óbito,
os dependentes menores de 21 ou até 24 anos, se em curso superior, receberão R$ 10.000 para cada ano que faltar para completar a maioridade. Portanto, pode ser, sim, bem maior do que R$ 50.000. Por quê? É aquele caso que eu citei. Imagina uma criança de 1 ano de idade, falta 20 anos para ela completar os 21. Então, a indenização dela seria de R$ 200.000, não é? Agora, se tem um adolescente, não é, de 15 anos, para ele completar a sua maioridade, faltam 6 anos. Então, ele teria uma indenização de 60 mil. Ainda seria superior à cota única que deveria ser paga ao profissional que faleceu. Mas aí, a sua esposa, a sua companheira, ou no caso, o seu esposo ou companheiro, deverá receber a cota e os dependentes o valor correspondente a R$ 10.000 para cada ano que faltar para completar a maioridade. Doutor Ney Araújo, vamos agora às perguntas de Sérgio Cruz e de Gina Carla. Sérgio, ele retoma aquele assunto lá da prova, né, de como provar a questão da Covid no ambiente de trabalho. Ele pergunta sobre essa prova do adoecimento no local do trabalho. As quantidades e frequência de contato com o público seriam comprovantes? O transporte público precário também são? E aí, Gina Carla, ela também tem uma pergunta que eu já prometi que ia ler. Só receberá a indenização se a incapacidade for permanente? Enedina Angélica registrou aqui que é muito esclarecedor, né? E eu quero aproveitar, enquanto o doutor Ney se prepara para responder, eu quero aproveitar para te dizer o seguinte: se você se interessa pelo tema de licitações e contratos, tem uma nova lei de licitações, e o canal hoje, ele teve um vídeo especial do especialista Eduardo Maia. Então, você acompanha o nosso canal, passeia pelo nosso canal, que você terá essa informação. Doutor Ney Araújo, o nosso canal, ele está com 2.122 inscritos. Como eu tenho dito, o canal é um bebezinho, ele começou há poucos meses, né, e ele vem crescendo, demorou um pouco a chegar a 1.000, pouquíssimo tempo já está em 2, continua crescendo, e nesse programa, mais de 15 pessoas se inscreveram no canal. Então, as pessoas estão vendo que o seu conteúdo é muito importante e, por conta disso, estão chegando para valer. Então, bem-vindos, bem-vindas às novas inscritas, às pessoas inscritas. A palavra é sua, meu querido Ney. Bem, eu não esperava uma desatualização tão rápida como foi quando você me disse: olha, estamos completando 1.000, né? E vamos aí fazer uns versinhos para agradecer esse pessoal. E eu imediatamente fiz os versinhos, mas não levou uma semana que já estava desatualizado, porque agora a progressão passou a ser geométrica. Realmente está pulando muito. Ricardo, bem lembrado aí essa situação, não é? A pessoa estava obrigada ao atendimento ao público. Quais eram as medidas de segurança para atendimento ao público? Era uma sala lotada? Havia realmente a marcação de lugares? Era exigido que essas pessoas, quando entrassem, higienizassem as suas mãos, que elas estivessem de máscaras? Qual era a proximidade permitida nesse atendimento? Então, tudo isso pode ser levado, sim, em consideração, o tipo de transporte que aquela pessoa utilizava. São, como eu disse logo de início,
o número de provas é incalculáveis. É incalculável, né, o número de provas. Então, precisa realmente se ter, não é, a habilidade no diálogo com o entrevistado, não é, para que ele forneça os elementos de como era a vida dele diária, para que, então, o profissional da advocacia possa fazer essa apuração e possa encaminhar as provas que sejam realmente necessárias para aquele reconhecimento. Doutor Ney Araújo, vou fazer mais 2 perguntas também, porque, como eu disse, a minha meta é a gente acabar antes de meia-noite esta live. Assim, cara leitora, cara telespectadora, cara telespectador, atualmente nós já superamos a quantidade de 500 vídeos. Então, aqui no canal tem vídeos sobre pensão por morte, sobre incapacidade, previdência do servidor, você tem vídeos sobre investimentos, você tem muito conteúdo, muita informação para você, tá bom? Então, divulga o nosso canal, se inscreve no nosso canal, que é muito importante e fortalece o nosso projeto. E todas de segunda a sexta, às 10 horas, às 18 horas da noite, o programa Ao Vivo Doutor, com um especialista, um advogado ou um profissional a cada dia, trazendo as notícias do dia e comentando informação. Eles selecionam o que tem de mais importante do dia e trazem para você. São decisões judiciais, são fatos, são prazos, são notícias sobre perícia médica, sobre atendimentos, vários assuntos. Doutor Ney Araújo, a pensão especial impede que sejam requeridas outras indenizações? E aí eu vou emendar com a segunda pergunta. A Covid-19 pode ser equiparada a acidente de trabalho? Bem, começando pela segunda, a Covid-19 pode ser equiparada a acidente de trabalho, isso, inclusive, por decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Agora, essa pensão especial, essa compensação financeira de R$50 mil, imagine, ela é dada a quem? A quem fica incapacitado permanentemente. Ora, se esse incapacitado permanentemente é um empregado, ele então deverá ser aposentado por invalidez, que é o requisito para a aposentadoria por invalidez. Ou seja, que a pessoa seja considerada incapacitada permanentemente para o trabalho. Então, ela, para receber a indenização dos R$50 mil, ela provou que estava incapacitada permanentemente. Então, ela poderá também recorrer e solicitar a aposentadoria por invalidez. Caso essa pessoa não seja segurado da Previdência Social, ele poderá recorrer ao benefício BPC-LOAS, não é? O benefício de prestação continuada, dependendo da renda da família. E por ele ter recebido essa indenização de R$50 mil, ela não será impeditivo. Inclusive, também, se ele é empregado, se ele recebeu essa indenização dos R$50 mil, se ele está incapacitado permanentemente, ele vai requerer a aposentadoria, a Previdência Social, e essa aposentadoria sendo concedida, não vai impedir que, se ele contraiu a Covid lá na empresa, ele vai poder fazer todos aqueles pedidos. Indenização por danos morais, estéticos, se houver, é claro. Não é? E também a pensão vitalícia. Por quê? Essa pensão vitalícia concedida lá na Justiça do Trabalho, ela tem um caráter distinto da pensão concedida por esta nova lei agora, não é? Que determina o valor de R$50 mil. Essa de R$50 mil,
ela tem um caráter assistencial. E essa já, na justiça, adquirida lá por meio da Justiça do Trabalho, ela tem um cunho civilista, Ricardo. Então, poderá ter toda essa gama. Poderá ter a pensão especial de R$50 mil, a aposentadoria por invalidez e também obter na Justiça do Trabalho indenização por dano moral, material e estético, né? E a chamada pensão vitalícia. Pode ser tudo acumulado. Você que está nos assistindo, cara telespectadora, cara telespectador, eu vou fazer. Nós estamos chegando na reta final do programa, tá? A gente, infelizmente, não pode se estender eternamente, né? Acho que a história da meia-noite era uma brincadeira. E se você quer fazer uma pergunta, esta é a hora. Faça, porque daqui a pouquinho eu vou ler todas as perguntas e a gente vai precisar encerrar. Enquanto isso, eu vou perguntar ao doutor Ney. Pessoa com saúde mental agravada pela pandemia, tem cobertura da Previdência Social? Essa é uma grande dúvida das pessoas, não é? As pessoas normalmente perguntam, olha, essa doença dá benefício, não é? de auxílio-doença ou de aposentadoria? E a resposta é, o que depende é a incapacidade que aquela doença gera. Então, se ela gera uma incapacidade temporária, o benefício a ser concedido é o auxílio-doença. Se ela gera uma incapacidade permanente, o benefício deve ser a aposentadoria por invalidez. Há certos casos que, mesmo sendo reconhecida como temporária, mas você deve levar em consideração também o grau de estudo, a idade daquela pessoa, né? a capacidade que ele teria para, naquele momento, já numa idade avançada, com instrução nenhuma praticamente, de poder, não é, iniciar um novo aprendizado. Então, tudo isso deve ser levado em consideração na hora da concessão do benefício. Doutor Ney, aquele contrato de suspensão ou redução, né, da jornada e também do salário, aquelas pessoas que fizeram esses contratos, esse tempo trabalhado desse período vai contar para a Previdência Social? Olha, aquele da suspensão, aquela remuneração paga, ela não é considerada para efeitos de recolhimento previdenciário. Tanto é que na própria medida provisória já veio dizendo que a pessoa poderia fazer o recolhimento como facultativo para que contasse aquele tempo. Você se lembra que esse contrato de suspensão ou de redução da jornada e do salário vigorou de abril de 2020 a dezembro de 2020. Então, são 8 meses. Então, imagine uma pessoa que necessitava completar o período de carência para um benefício de auxílio-doença, que são exigidas 12 contribuições, com aposentadoria por invalidez previdenciária, que são exigidas 12 contribuições. Então, essa pessoa teria que ter o cuidado de efetuar o recolhimento para que pudesse ter a classificação, né, deste período. No caso da redução da jornada e do salário, a União pagaria 25%, 50% ou 70% da remuneração do empregado, com base, é claro, no benefício do seguro-desemprego. Olha, então precisa ser observado o seguinte: teve mês que a complementação da empresa, no caso aí de 75%, 50% ou 30%, ficou abaixo do salário mínimo, porque se ficou abaixo do salário mínimo, é preciso que ele faça, o empregado, que ele faça a complementação, porque só vai ser considerado como mês de contribuição se a contribuição ter por base pelo menos um salário mínimo. Então, é muito importante, nesse aspecto,
até para assegurar um período de graça e também, não é, para somar tempo para a sua aposentadoria. Quantas pessoas, às vezes, estão faltando, né? 3 meses, 2 meses, 1 mês, 6 meses, e ficam desesperadas porque estão desempregadas e não tem como efetuar essas contribuições. Doutor Ney Araújo, temos agora apenas 2 questões. Uma não é relativa ao nosso, eu vou responder. E eu vou, ao final, franquear-lhe a palavra, tanto para responder o que acha necessário, como também para dar suas últimas palavras neste programa, evidentemente. Pronto, ok. João Rocha, ele pergunta, tema 709, alguma novidade? Eu vou responder, João. Não tem nenhum fato esse hoje, tá? É um tema que o nosso programa está acompanhando, o nosso canal acompanha em tempo real, e sempre que acontece um fato novo, a gente já coloca no ar. Acho que já tiveram 2 plantões em relação a essa questão, e tenho certeza que, pessoal, o tema 709 é sobre aposentadoria especial, tá? Quem não está acostumado com esse termo. Então, tendo novidade, a gente avisa no ato. Evaldo Andrade, ele pergunta assim, servidor público municipal, contribuinte do regime próprio de servidor, tem direito a essa indenização? Se sim, quem paga? Eu perguntei qual era, porque a gente aqui falou sobre algumas indenizações. E aí ele observou, a de 50 mil reais, né? Só para deixar aqui, Albérico está mandando uma boa noite aí, boa noite para você também, José Albérico, boa noite, abraço também para João Rocha. Doutor Ney, você está com a palavra. Olha, Ricardo, como eu disse, logo no início, né, nós já tivemos a edição da lei, mas não tivemos a regulamentação, certo? Não está ali especificado, não está feita essa distinção. Então, vamos aguardar aí o regulamento e, evidentemente, que ele vai continuar aí acompanhando o canal Rede Previdência, se não aqui numa live, mas certamente no noticiário que eu faço às sextas-feiras, às 18 horas, e eu certamente falarei desse assunto novamente. Como dedicado às novidades, não é? De segunda a sexta, eu e outros colegas que fazem nos outros dias, sempre às 18 horas, da segunda a sexta-feira. Então, não deixe de acompanhar esse noticiário, porque tudo que nós conversamos aqui, que houver alguma novidade, certamente vocês serão atualizados, ou por mim, ou por meus colegas, durante a semana. Pois este é o genial, é o brilhante doutor Ney Araújo, nosso comandante do programa quinzenal, ao vivo, doutor, advogado previdenciário de sucesso, reconhecido nacionalmente, pessoa carismática, não apenas reconhecida pelos clientes, mas reconhecida pelos colegas também. Muito obrigado, doutor Ney, pela generosidade de vir para cá compartilhar o seu conhecimento com o nosso público. A você que esteve com a gente neste programa, boa noite. Compartilhe essa ideia, compartilhe esse vídeo, curte, se inscreve no nosso canal, que é a melhor forma de você ajudar a construir a Rede Previdência. Uma boa noite e até breve. Eu lhe agradeço, Ricardo. Você, com essa sua mente brilhante, né, teve a iniciativa de criação deste canal, que tanta oportunidade nos traz, né, para dialogarmos com o Brasil e passar haver essa troca de informações, porque, na verdade, é uma troca de informações. Então, é um canal interativo, e que você conduz muito bem. Eu estou muito honrado em trabalhar com você, né, de estar aí sob a sua direção. Os trabalhos técnicos do nosso Ícaro Nunes também têm sido sempre competentes. Agora, nós não podemos esquecer e temos que abraçar fortemente
vocês que estão aí prestigiando a nossa live, vocês que prestigiam nossos noticiários, vocês que prestigiam os mais de 500 vídeos que temos, vocês que estão inscritos ou que estão se inscrevendo agora, porque a gente precisa de sangue novo. E vocês são a razão de ser de nós estarmos aqui dialogando com vocês. Então, quero cada vez mais estreitar esses laços. E não se esqueça, terça-feira, agora, dia 20, às 19 horas, interlocuções entre o direito de família e o direito previdenciário. Temas importantíssimos serão debatidos com a doutora Juliana Ribeiro e com a doutora Lilian Simões. E com você, que certamente vai fazer aí a sua colocação, vai fazer o seu questionamento e vai dar a sua sugestão. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, boa noite.